Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, como vocês viram nessa aula, nós falaremos sobre a antropofagia, sobretudo sobre o manifesto antropófago que vocês veem aí na tela. Para começar a falar sobre o manifesto antropófago, eu queria contar um pouco para vocês sobre a minha vida ontem. Eu ontem tinha que continuar preparando uma aula sobre Cruz e Souza, poeta catarinense, nascido aqui do Desterro, né? E lendo, né? Eu estava lendo justamente alguns poemas do Cruz e Souza, que são os poemas do começo da carreira do Cruz e Souza, que são poemas com conteúdo abolicionista. São poemas muito bonitos, né? Que tratam da violência sofrida pelos escravos, né? E são poemas, então, de uma força muito grande. Um desses poemas, que se chama Entre Luz e Sombra, tinha uma coisa mais ou menos assim, né? Tinha mais ou menos duas estrofes que eram: do carro azul do progresso, fazei girar essa mola, prendei-o sim mais à escola, matai-o sim mais na luz. Então tereis trabalhado, negro abismo sondado, e em nosso ombro levado, seu destino essa cruz. Enfim os vales soluçam, enfim os mares rebramam, enfim os prados exclamam, já somos livre nação. Quebrou-se a estátua de gesso, enfim, mas não estremeço, vacilo, caio e emudeço, enfim, de tudo ainda não. Quando eu li esses poemas, esses versos, essas estrofes, são duas estrofes com 4 versos. O verso da redondilha maior, aqui de 7 sílabas poéticas, me lembrou muito o ritmo de um rap, né? Enfim os vales soluçam, enfim os mares rebramam, enfim os prados exclamam, já somos livre nação. E eu achei que poderia ser uma coisa muito interessante colocar esse poema, não sei se alguém já fez isso, mas colocar no ritmo do rap. Bom, eu conto isso para vocês sobre o Cruz e Souza, porque o que eu estou fazendo com o poema do Cruz e Souza, pensando a partir do rap, é antropofágico, em certo aspecto, não é? Então, o rap, né, tem uma sonoridade própria, uma sonoridade que calha bem com versos de 7 sílabas poéticas. O poema tem um tipo de ritmo e de rimas que parece casar com o ritmo do rap, né? Então eu poderia pensar nisso. E quando eu faço a leitura desse poema e quando eu penso no rap a partir desse poema, eu estou fazendo aqui um movimento antropófago, né? Eu estou usando aquilo que é do passado para discutir uma relação racial que ainda está no presente, né? De violência, de racismo, usando esse ritmo, que é um ritmo, digamos, que nem é um ritmo muito brasileiro, né? Em certo aspecto. Então vejam, a antropofagia, enquanto método, né, enquanto escolha, está presente no nosso cotidiano mesmo. E é muito interessante ainda para falar sobre o Cruz e Souza. Eu estava lendo também a bibliografia sobre o Cruz e Souza, e esses poemas, que são poemas que tratam das questões mais, digamos, relacionadas ao abolicionismo, a questão racial do Cruz e Souza, são poemas que ficaram tanto quanto esquecidos pela crítica. São poemas, né? Nós temos aqui essa edição, que é a edição muito bonita, né? Que foi organizada pela professora Zilma, que foi nossa colega aqui no departamento, e é Cruz e Souza Negro. No entanto, esses poemas eles ficaram esquecidos porque aquilo que ficou mais conhecido do Cruz e Souza é, por exemplo, o livro dele, O Broquéis, publicado em 1893, que é um livro que apresenta, digamos, a poesia mais simbolista, né? Mais a apropriação mais simbolista do Cruz e Souza, né? Então, que tem, não é, um verso como aquele, né? Vozes veladas, veludosas vozes nos vórtices velozes, essa poesia simbolista. Então, ó formas alvas, brancas, claras. Então, essa poesia
suplantou essa outra aqui do começo da carreira. E, na verdade, o Cruz e Souza, como sabemos, não teve sucesso, né, em vida, teve uma vida horrível, né, do ponto de vista do racismo que foi cometido contra ele, essa violência, esse racismo estrutural brasileiro, né. E um dos textos fundamentais para se compreender o Cruz e Souza e para se falar do Cruz e Souza e ler e estudar, foi o texto do Roger Bastide. O Roger Bastide foi um dos intelectuais que fez parte dos primeiros anos da Universidade de São Paulo, da USP, leu o Cruz e Souza, escreveu um artigo sobre ele, em que ele coloca o Cruz e Souza ao lado dos grandes simbolistas franceses, né? Mallarmé, por exemplo. Então vejam, esse movimento, né? Passar a estudar um autor brasileiro a partir do que fala um estrangeiro sobre o Brasil, é um movimento bastante constante e bastante presente na história da nossa literatura. É de se pensar, por exemplo, que um livro como o Dom Casmurro passa a ter a leitura que nós conhecemos, que nós pensamos hoje, a partir da leitura da Helen Caldwell, que foi feita nos Estados Unidos. Então, é como, né, se a nossa cultura fosse vista a partir de fora, e é como se esse olhar de fora compusesse o nosso próprio olhar. Nesse sentido, aquilo que nós vamos falar aqui hoje, que é antropofagia, não só, enquanto movimento artístico, um movimento importante, mas também é importante enquanto método de olhar a nossa cultura, uma cultura que é colonial, né? que é colonial recente, né? A partir de 1822 o Brasil passa a ter independência, e é uma maneira também pela qual muitas vezes nós nos olhamos. Então, claro que o Cruz e Souza é importante a despeito do Roger Bastide, mas houve esse impulso, houve isso. Como lidar com essa questão, né? Como podemos pensar, então, o Brasil a partir dessa visão que vem de fora? É isso, em grande aspecto, que o Oswald de Andrade vai desenvolver no Manifesto Antropófago. Né? Como que nós, qual que é a nossa posição diante do outro. Como vocês sabem, o Manifesto Antropófago foi publicado em 1928 na revista de Antropofagia e foi ilustrado com aquilo que será, né, um dos quadros mais famosos da pintora Tarsila do Amaral, acho que com certeza é o quadro mais famoso dela, que é o Abaporu, né? Abaporu, Abá, né? Homem que come, né? Foi um presente que ela oferece ao Oswald de Andrade quando eles eram casados, né? E vai se tornar o símbolo do movimento de antropofagia, né? Vejam, 1928 é um ano importante para o modernismo brasileiro, né? Porque é um ano que sai a revista de antropofagia, na qual se publica o manifesto, e é também o ano de publicação do Macunaíma, que são dois textos que, de certa forma, convergem de um determinado aspecto. Então, lá no Macunaíma, quando nós lemos o Macunaíma, uma das questões, né, que eu quis destacar para vocês é que, apesar, né, de a gente pensar hoje no Macunaíma como uma generalização, afinal de contas, são aproveitadas, são apropriadas várias histórias, né, que fazem parte ali da cosmogonia indígena, e essas histórias elas são aproveitadas e trazidas pelo narrador sem o maior alarde, né? Apesar disso, há um gesto desse narrador de convite para o leitor,
de convite não explícito. Não há uma conversa com o leitor, não é essa a questão. Mas a questão é que a lógica, que é a lógica dessa cosmogonia indígena, ela é impressa para se observar a própria cidade de São Paulo, de forma que, quando o Macunaíma chega, ele chega como uma espécie de viajante, que chega sem entender muito e transforma aquele mundo no mundo dele. E a todo momento, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no Macunaíma, na lenda de formação da Lua, né? Que está lá no capítulo Boiú na Lua, a Lua, né? Ela vai, é uma cabeça que corre atrás, né? A Boiú na Capei, que é uma cabeça que corre atrás do Macunaíma, e depois ela sobe para o céu, comendo a teia de aranha. E o narrador, quando vai contar para a gente essa história, né, ele não se espanta, ele conta essa história e dá o mesmo status de verdade a outras histórias que aparecem dentro desse livro. Então vejam que, de certa forma, nós temos aqui um narrador que nos apresenta essas histórias que vêm de várias tradições como algo a ser deglutido, como o mundo visto a partir do olhar do outro. Bom, a antropofagia, né, também tem esse aspecto, um dos aspectos mais evidentes da antropofagia. Olhar o mundo, desconfiar dele, tentar percebê-lo a partir da visão do outro. A antropofagia tem sido tomada como um convite à alteridade, ou seja, como um convite a olhar o outro. Então vamos dar uma olhadinha no Manifesto Antropófago, para nós podermos falar um pouco sobre ele e pensar um pouco também nessas questões. Bom, o Manifesto Antropófago começa com: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Vejam, a gente já percebe pelo formato do Manifesto Antropófago que nós temos aforismos, ou seja, nós temos pequenas frases. Não há no Manifesto Antropófago uma tese que é desenvolvida exaustivamente por meio de longos parágrafos ligados entre si. O que nós temos aqui é uma escrita que se utiliza, né, de um estilo telegráfico. São flashes. O manifesto são flashes. Então vejam, esse Manifesto Antropófago, que dialoga com a tradição das vanguardas históricas, né? Dialoga, então, com o futurismo, com a escrita rápida, a escrita telegráfica do futurismo. Ele também, próprio, o manifesto, é escrito nesse formato. O próprio formato do manifesto causa espanto. Um manifesto é feito para isso. Um manifesto é feito para chocar, é feito para trazer alguma coisa nova. Um dos primeiros manifestos ao qual se tem notícia é o manifesto, por exemplo, do Partido Comunista. Então, há um gênero manifesto, né? Há alguns aspectos. A escrita por meio de frases curtas, de aforismos, a escrita feita para chocar, né? Para então fazer com que o leitor preste atenção, né? A presença de repetições, de ecos, tudo isso está presente no manifesto. E aqui no Manifesto Antropófago não é diferente. Percebam que há um outro aspecto que é muito importante, que é o uso da primeira pessoa. Só a antropofagia nos une. É a primeira pessoa do plural, nos une. A primeira pessoa do plural é abrangente. Ela engloba não só quem está enunciando, mas também quem está assistindo, a plateia, né? Então vejam que o manifesto também tem na sua origem essa força de tentar arregimentar o coletivo. Então só a antropofagia nos une a todos, né? Socialmente, economicamente, filosoficamente. Vejam, frases de efeito, né? Socialmente, economicamente, filosoficamente. Então, esse manifesto do Oswald tem a pretensão de não apenas ser um manifesto importante para as artes, mas também um procedimento político, econômico, importante para que se pense a coletividade.
única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Então, a ideia antropófaga surge aqui como a ideia, né, que pode então se estender a todos os coletivismos, todas as religiões, todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Talvez esse seja o aforismo mais repetido do manifesto antropófago. To be or not to be? That's the question. Que é um eco, não é? É da frase Hamlet. To be or not to be? That's the question. Então, aqui, procedimento antropófago, entra em ação. Então, vejam, o Shakespeare, a frase do Shakespeare aparece aqui ressignificada, aparece aqui parodiada, mas ela serve também para outro contexto. Né? Então, vejam que quando ela se transforma em to be or not to be, ela faz uma referência aqui aos indígenas, né? Que a coloca dentro da problemática brasileira. Então, é interessante então a gente pensar, né, desse ponto de vista, que nós podemos, se ampliarmos a antropofagia como um método, nós podemos ter duas formas de nos apoderar ou nos apropriar daquilo que vem de fora. Uma delas seria uma maneira bastante colonizada, né, de dizer Cruz de Souza é bom porque um francês o colocou ao lado do Mallarmé. Eu cito o francês e faço isso. A outra coisa, a diferença é sutil, mas é importante, seria, então, eu escrever um texto no qual eu comparo Cruz de Souza, Mallarmé, outros simbolistas. Eu coloco-os lado a lado, mostrando diferenças, né? Estabelecendo, é claro, um critério para comparação, né? Que seja a proximidade temporal. Mas eu não estou preocupado, por exemplo, em saber se o Cruz de Souza foi influenciado. Essa palavra influência, né, é uma palavra complicada, né, porque ela parece evitar o diálogo possível entre duas obras, entre dois autores. O importante aqui desse ponto de vista é que nós pensemos não em influência, mas em diálogos, em aquilo que está aberto à alteridade, aquilo que está aberto a ver o outro. Não só essa alteridade se dá em relação àqueles que têm maior poder econômico, né? Como a nossa relação com os Estados Unidos, a Europa, etc., mas também com relação àqueles que estão na mesma situação que a gente e os que têm menos poder econômico, né? Então, essa é uma questão importante. Então, contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Veja, aqui contra todas as catequeses, a antropofagia ela é libertária, né, no sentido em que, ao colocar no mesmo patamar as diferentes culturas, não há uma cultura que ensine a outra, ou se sobreponha, ou não há uma regra fixa para se fazer alguma coisa nesse sentido cultural, né? Então, a antropofagia ela é muito democrática nesse sentido, né? Contra todas as catequeses. Vejam, o Oswald de Andrade ele não começa a tratar dessas questões aqui no Manifesto Antropófago, né? Ele faz isso já na poesia Pau-Brasil, que o Paulo Prado, que escreve o prefácio, vai dizer o Oswald estava na França e da França ele descobriu o Brasil. Então vejam que essa viagem, né, vai aparecendo já. E outra dimensão importante é como ele faz, né? Na poesia Pau-Brasil, ele, de certa forma,
propõe uma reescrita da história do Brasil, né, de outro ângulo. Então vão aparecer poemas conhecidos, né, como As Meninas da Gá, né, em que ele pega trechos da Carta de Caminha, né, ou poemas que tratam de como o português era falado no Brasil. Né. Então esse movimento se inicia ali. Né. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Tá? Então, eu gostaria de propor que vocês fizessem uma leitura muito atenta desse manifesto. Eu indiquei para vocês na bibliografia um glossário quase com as referências desse manifesto. Aquilo é mais para, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou colocar agora vários textos para vocês complementares, comentando antropofagia. Então a ideia é essa, que vocês convivam com esse manifesto. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tenham um bom dia e boas leituras.